Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Metodologia do Trabalho Acadêmico, capítulo 5, Normas para citação e referência. Hoje exploraremos um capítulo crucial para a construção de um trabalho acadêmico, sólido e ético, a aplicação das normas de citação e referências. Essas diretrizes, baseadas nas normas NBR 10520 e NBR 6023, são fundamentais para garantir que a pesquisa seja conduzida de forma transparente, respeitando os direitos autorais e a integridade intelectual de todos os autores consultados. Ao longo do capítulo, aprenderemos a utilizar as citações de maneira precisa, seja por meio de citação direta, indireta ou da citação da citação. Cada tipo de citação tem uma regra específica e entender essas nuances é essencial para a clareza e credibilidade de seu trabalho. Além disso, discutiremos como construir uma referência bibliográfica completa, abordando desde livros até documentos mais complexos, como filmes, mapas, jurisprudências e materiais digitais. Cada trabalho nas referências é importante, pois facilita a localização da fonte e ajuda a evitar ambiguidades. Este capítulo não é apenas sobre seguir regras, mas sobre compreender a importância de uma comunicação acadêmica precisa e ética. Vamos aprofundar o conhecimento que servirá como base para a construção de um texto confiável que respeita as fontes e os leitores e que, acima de tudo, honre a verdade acadêmica. Neste capítulo, embarcaremos em uma jornada detalhada pelas normas da BNT que regem a citação e a referência em trabalhos acadêmicos. Sempre acreditei que compreender e aplicar essas diretrizes vai muito além do que uma formalidade burocrática. Trata-se de preservar a integridade e a confiabilidade do conhecimento que compartilhamos. Ao seguir essas normas, não apenas respeitamos a comunidade acadêmica e suas exigências, mas também garantimos que o uso de fontes seja devidamente reconhecido, conferindo credibilidade ao nosso trabalho. Para mim, dominar essas práticas é um sinal de comprometimento com a ética e o rigor metodológico. E este capítulo não se limita a apresentar regras, ele também detalha como aplicar essas diretrizes na prática, ajudando a construir trabalhos sólidos e capazes de resistir a críticas. Exploraremos como realizar citações corretamente, quando incluir referências e como formatá-las de acordo com os padrões exigidos. Sinto que este conhecimento é essencial para qualquer estudante ou pesquisador que deseje produzir trabalhos de qualidade e contribuir significativamente para o progresso em sua área de estudo. Vamos então aprofundar-nos nas normas, transformar teoria em prática e avançar rumo à excelência acadêmica. Agora vamos discutir a estrutura essencial para a citação de livros em conformidade com as normas da BNT, um aspecto fundamental para a credibilidade de qualquer trabalho acadêmico. Sempre enfatizei a importância de detalhar os elementos da citação, pois cada componente desempenha um papel crucial na construção de uma referência bibliográfica completa e confiável. Primeiro destacamos o autor com o sobrenome precedendo as iniciais, respeitando a ordem inversa para facilitar a identificação. Em seguida, o título do livro é enfatizado, seja em itálico ou negrito, para se destacar no texto. Não menos importante, o local de publicação identifica onde a obra foi publicada, fornecendo contexto geográfico. O editor responsável pela publicação é mencionado para dar maior credibilidade
e rastreabilidade ao livro, enquanto o ano de publicação é essencial para situar o material em sua linha temporal. Para ajudar na aplicação prática, apresentaremos um modelo de citação que consta aí no livro texto. Por exemplo, o nome do autor, Smith, tudo em letra maiúscula, depois os nomes, tudo abreviado, então poderia ser feito assim, Smith, vírgula, J.K.A. A arte da escrita acadêmica, Nova York, editora ABC, 2020. Esse seria um exemplo de uma citação. Então vamos repetir aqui. Smith em letras maiúsculas, vírgula, as iniciais do autor, J.K. E depois o nome do livro, A Arte da Escrita Acadêmica, ponto. Depois a cidade onde ele publicou, Nova York, e o nome da editora, que seria Editora ABC 2020. Sinto que seguir essas diretrizes não apenas garante precisão, mas também contribui para a transparência acadêmica, permitindo que os leitores localizem as fontes originais facilmente. Aplicar essas práticas é um passo indispensável rumo à excelência em pesquisa e escrita acadêmica. Agora, neste texto, vamos explorar as nuances de citar partes específicas de livro como capítulos ou seções, uma prática indispensável para a elaboração de trabalhos acadêmicos bem fundamentados. Sempre achei que essa forma de citação é um reflexo do compromisso com o detalhamento e a precisão na pesquisa. Ao citar um capítulo ou seção, devemos começar com o nome do autor da parte específica, destacando o título do capítulo, geralmente em itálico ou negrito. Em seguida, apresentamos o autor do livro, o título completo da obra, o local de publicação, a editora e o ano. Essa combinação permite identificar tanto o capítulo quanto o livro de forma clara. Por exemplo, por favor verificar o livro-texto, mas vou citar um exemplo aqui. Um exemplo de citação. O nome do autor, Doe, tudo com maiúsculo, vírgula, as iniciais desse autor, que seria o nome e o sobrenome, ou o meio do nome, melhor dizendo, né? Então seria assim, Doe, que seria o sobrenome dele, tudo maiúsculo, vírgula, J.A. que seria o nome do autor. Aí depois vem o nome do livro, que seria, vamos citar um exemplo, que seria A Importância dos Ecossistemas Marinhos, Smith, R.B, que seria editor agora, Ecologia Costeira, cidade Boston, editora XYZ 2018, pp 45 a 60. Então, repetindo, Doe, J.A. que seria o nome do autor. Agora vem o nome do livro. A Importância dos Ecossistemas Marinhos, Smith, tudo maiúsculo, vírgula, R.B, entre parênteses, ED, fecha parênteses, vírgula, Ecologia Costeira, Boston, editora XYZ, vírgula, 2018, vírgula, pp 45-60. Essa estrutura não só respeita as normas acadêmicas, mas também ajuda outros pesquisadores a localizar facilmente a fonte exata utilizada. Aplicar essas diretrizes é mais do que uma exigência técnica, é um passo essencial para garantir a integridade e a credibilidade do seu trabalho acadêmico, permitindo que ele se destaque por sua precisão e rigor. Vamos detalhar cada elemento e exemplificar como utilizá-los na prática. Citar periódicos de forma correta é essencial para a construção de trabalhos acadêmicos de qualidade, e este slide explora as normas específicas para isso.
Sempre acreditei que os detalhes em uma citação de periódico são indispensáveis, pois garantem que outros pesquisadores possam localizar a fonte com facilidade e confiança. Começamos pelo título do periódico, que deve ser destacado geralmente em itálico ou negrito. Indicar o local de publicação é uma prática importante, pois ajuda a situar a origem do periódico. A inclusão da editora, quando disponível, oferece mais informações sobre a publicação, enquanto as datas de início e encerramento ajudam a contextualizar a validade e o alcance temporal da fonte. Então, nesse slide, vocês têm um exemplo a considerar. Revista Brasileira de Geografia, ponto. Rio de Janeiro, IBGE, 1939, ponto. Trimestral. Esse periódico, publicado pelo IBGE desde 1939, exemplifica como citar corretamente, incluindo frequência de publicação e contexto. Sinto que compreender e aplicar essas normas vai além de formalidade, é um compromisso com a integridade acadêmica, garantindo que cada referência seja precisa, fortalece a credibilidade do trabalho e contribui para um ambiente acadêmico fundamentado no rigor e na clareza. Vamos aprofundar as melhores práticas de citação de periódicos. Citar artigos e matérias de revistas e jornais é uma etapa que exige atenção aos detalhes, e este slide destaca como aplicar corretamente as normas da ABNT para essas referências. Sempre considerei que cada elemento da citação desempenha um papel essencial para garantir precisão e confiabilidade. O processo começa com o nome do autor ou autores, seguido pelo título do artigo ou matéria, que deve ser destacado para facilitar a identificação. Em seguida, mencionamos o título da publicação como o nome da revista ou jornal, acompanhado do local de publicação. Aspectos técnicos como volume, número e página são indispensáveis, pois ajudam a localizar exatamente onde o artigo aparece na publicação. Por fim, a data da publicação contextualiza a fonte dentro de um período de tempo específico. Então, nesse slide temos um exemplo de citação. Gurgel, C. Reforma do Estado e Segurança Pública, ponto. Política e Administração, vírgula. Rio de Janeiro, vírgula, V.3, vírgula. N.2, vírgula, P.15-21, vírgula, setembro em abreviatura, né? Ponto, e 1997. Demonstra como organizar essas informações. Acredito que dominar essas práticas eleva a qualidade acadêmica, promovendo rigor e clareza. Seguir essas orientações não é apenas uma exigência técnica, mas uma contribuição para a integridade intelectual de trabalho acadêmico e sua utilidade na pesquisa científica. A citação de legislação é um aspecto que exige atenção detalhada às normas da ABNT, e aqui exploraremos os procedimentos essenciais para garantir precisão e conformidade. Sempre considerei que a clareza na apresentação de legislações citadas é indispensável para a confiabilidade de um trabalho acadêmico. Para começar, identificamos a jurisdição, determinando se a legislação pertence ao âmbito federal, estadual ou municipal. Em seguida, o título e o número da lei ou decreto são apresentados, garantindo a identificação inequívoca da norma citada. A data da promulgação ou publicação oferece o contexto temporal, enquanto a ementa resume o conteúdo principal da legislação. Os dados da publicação, como o nome do diário oficial local e data da publicação, são fundamentais para validar a referência. Um exemplo ilustrativo temos aí nesse slide, onde vocês podem verificar.
Então, dominar essas normas permite que pesquisadores citem legislações com precisão, promovendo a credibilidade e a consistência de seus trabalhos. Mais do que um requisito técnico, é uma prática que reforça a integridade intelectual e a validade das informações apresentadas. Vamos aprofundar cada elemento para sua correta aplicação. Agora vamos para a citação de jurisprudência. Citar jurisprudência com precisão é uma prática indispensável em trabalhos acadêmicos de áreas jurídicas. E neste slide abordamos os detalhes essenciais para uma referência completa e de acordo com as normas da BNT. Sempre acreditei que cada elemento de uma citação jurídica contribui significativamente para a clareza e confiabilidade do trabalho. A citação começa pela jurisdição e o órgão judiciário que situam a decisão em seu contexto territorial e institucional. Em seguida, incluímos o nome da corte ou tribunal responsável pela decisão e a ementa ou o acórdão que sintetizam o conteúdo principal do julgamento. O tipo e número do recurso, como apelação ou habeas corpus, é a identificação das partes envolvidas, são essenciais para especificar o caso. O relator, ou seja, o magistrado que relatou o caso, também deve ser citado. Por fim, mencionamos o local e a data da decisão, além dos dados de publicação como o nome da revista ou site onde foi publicado. O exemplo nós temos aí nesse slide onde vocês podem verificar Este formato assegura que a decisão citada seja facilmente localizável, reforçando a integridade e o rigor acadêmico do trabalho. Vamos explorar esses aspectos com mais profundidade. Agora vamos para os referenciais materiais especiais. Esse é um desafio que vai além dos livros e periódicos, demandando uma atenção específica às normas e características técnicas. Sempre acreditei que a diversidade dos materiais utilizados enriquece os trabalhos acadêmicos e entender como citá-los corretamente é essencial para manter a integridade das pesquisas. Ao abordar imagens em movimento, como filmes ou vídeos, devemos incluir o título, diretor, produtor, local, produtora, data e especificações como duração e formato. Já nos documentos iconográficos, como pinturas e fotografias, destacam-se o autor, título, se não houver título, quando aplicável, data e caracteres do suporte. Para documentos cartográficos, como mapas ou atlas, a citação requer autor ou autores, título, local, editora, data, escala e designação específica. No caso de documentos sonoros como CDs ou gravações, é preciso citar o compositor ou intérprete, título, local, gravadora, ano e informações técnicas. O exemplo nós temos aí nesses slides, onde começa como os perigos do uso de tóxicos. Então, peço aos irmãos que verifiquem esse exemplo que consta no slide. Compreender essas normas é fundamental para garantir a qualidade e a precisão das referências em materiais não convencionais, contribuindo para a robustez metodológica dos trabalhos acadêmicos. Agora vamos para o outro item. Referenciar imagens em movimento é uma tarefa que demanda atenção às especificidades técnicas e normativas. Quando cito um filme ou vídeo em um trabalho acadêmico,
Gosto de seguir um formato que não apenas seja funcional, mas também traga clareza ao leitor interessado em localizar a obra. A estrutura básica definida pela ABNT é bastante detalhada e inclui o título do filme em itálico, o nome do diretor, a distribuidora, o ano de lançamento, a quantidade de unidades físicas, como DVDs ou videocassetes, se houver, a duração da obra, além de indicações sobre som, se houver legenda ou dublagem, cor predominante, largura em milímetros e o sistema de gravação utilizado. Um exemplo temos nesse slide, onde vocês também podem verificar Seguir esse formato assegura que a referência seja clara e completa, permitindo que os leitores encontrem o material de maneira precisa. Além disso, demonstra um rigor metodológico que fortalece a credibilidade do trabalho acadêmico. Outro item. Referenciar documentos iconográficos em trabalhos acadêmicos é um processo que requer rigor e atenção aos detalhes normativos. Esses documentos, que incluem pinturas, gravuras e fotografias, possuem características únicas que precisam ser refletidas na citação. Segundo as diretrizes da ABNT, a referência deve conter o autor da obra, se conhecido, seguido do título. No caso de obra sem um título oficial, utiliza-se a expressão, entre aspas, sem título, e entre colchetes, acompanhadas de uma descrição. A data da criação ou, na ausência dessa informação, o ano de publicação ou divulgação também deve ser mencionada. Além disso, é fundamental incluir uma especificação do suporte, como desenho técnico, óleo sobre tela ou fotografia digital. Por exemplo, ao referenciar um estudo anatômico de Leonardo da Vinci, poderia ser apresentado da seguinte forma, conforme consta neste slide. Seguir essas normas garante não apenas a padronização, mas também a acessibilidade e rastreabilidade da fonte. Isso é especialmente importante em áreas acadêmicas, onde a análise de imagens desempenha um papel central. Adotar essas práticas contribui para a construção de trabalhos confiáveis e respeitados pela comunidade científica. Referenciar documentos cartográficos como atlas e mapas exige a aplicação de normas específicas para garantir a precisão e a confiabilidade das fontes em trabalhos acadêmicos. A ABNT oferece diretrizes claras sobre como estruturar corretamente essas referências e o que é fundamental para qualquer pesquisa que envolva materiais cartográficos. A citação de documentos cartográficos deve começar com os autores responsáveis pela produção do atlas ou mapa. O título da obra é indicado em seguida, seguido pelo local da publicação, a editora e a data de lançamento. É importante também incluir informações adicionais como a designação específica, por exemplo, se é um atlas ou um mapa temático, e a escala que representa a relação entre as dimensões reais e as do mapa. Um exemplo prático seria o que consta neste slide. Seguir essas orientações ajuda a garantir que as fontes cartográficas sejam identificadas corretamente, facilitando o acesso e a verificação das informações e conferindo a credibilidade à pesquisa. Outro item. Quando é necessário citar documentos sonoros como discos e CDs,
As normas da ABNT orientam sobre os elementos essenciais para garantir a correta referência bibliográfica. A citação de uma obra sonora deve incluir o nome do compositor ou intérprete responsável pela criação ou execução da música. Em seguida, o título da música ou do disco deve ser indicado, seguido pela cidade onde a obra foi produzida, a gravadora responsável pela distribuição e o ano do lançamento. É importante também especificar o formato físico da obra, como o tipo do disco, se era vinil ou CD, o número de discos ou faixas, as rotações por minuto e outros detalhes técnicos como o número de canais sonoros ou formato digital. Um exemplo prático seria esse que consta nesse slide. Seguir essas diretrizes assegura que a citação seja clara, completa e padronizada, permitindo ao leitor localizar e verificar as fontes sonoras utilizadas, contribuindo para a precisão e confiabilidade do trabalho acadêmico. Com a crescente utilização de fontes eletrônicas em trabalhos acadêmicos, adaptar as normas para citar materiais online tornou-se essencial. As orientações específicas para fontes digitais incluem a inclusão do URL completo, que é o endereço direto da página ou do documento. Isso é essencial para garantir que os leitores possam acessar facilmente o conteúdo citado. Além disso, devido à natureza dinâmica da internet, a data de acesso deve ser registrada. Isso permite que outros pesquisadores saibam quando a página foi acessada, garantindo a precisão, já que o conteúdo pode ser alterado ou removido ao longo do tempo. A estrutura para citar fontes eletrônicas segue a seguinte organização: o nome do autor, o título da matéria ou página, o nome do site ou jornal, o URL completo e a data em que a informação foi acessada. Um exemplo dessa citação correta está neste slide. Essas diretrizes são essenciais para assegurar que a citação de fontes online seja clara, precisa e acessível, garantindo a integridade e a verificabilidade da pesquisa acadêmica. A pesquisa acadêmica exige o seguimento rigoroso de boas práticas e princípios éticos para garantir a integridade acadêmica. Esses princípios orientam todas as etapas da pesquisa, desde a coleta de dados até a apresentação dos resultados, e estão diretamente ligados à credibilidade do trabalho. Manter altos padrões éticos fortalece a confiança dos leitores e da comunidade acadêmica na pesquisa realizada. Um aspecto crucial é o respeito aos direitos autorais. Citar corretamente as fontes e evitar o plágio são práticas fundamentais para garantir que os direitos dos autores sejam respeitados. O reconhecimento adequado das fontes utilizadas não apenas evita o plágio, mas também contribui para a valorização do trabalho de outros pesquisadores. Além disso, a integridade intelectual é preservada quando os pesquisadores evitam práticas questionáveis como a falsificação de dados ou o plágio e aderem a um código ético sólido. Isso contribui para um ambiente acadêmico fundamentado na honestidade e transparência, onde a troca de conhecimento ocorre de forma respeitosa e construtiva. Seguir as normas éticas fortalece a qualidade da pesquisa e promove uma comunidade acadêmica mais confiável, construída com base no respeito mútuo e na colaboração
responsável. A revisão e atualização das normas acadêmicas, particularmente as que regem as citações e referências, são essenciais para garantir a qualidade e precisão dos trabalhos acadêmicos. O ambiente acadêmico é dinâmico e as normas estão sempre sujeitas às mudanças para acompanhar evoluções na pesquisa e nas práticas editoriais. Por isso, é fundamental que os pesquisadores se mantenham atualizados, consultando regularmente as versões mais recentes das normas. A falta de atualização pode resultar em erros, como citações incorretas e referências inadequadas, comprometendo a credibilidade do trabalho acadêmico e a integridade da pesquisa. Para evitar esses problemas, é importante buscar mecanismos para se manter informado, como a inscrição em boletins informativos, o acompanhamento das redes sociais de órgãos normativos e a participação em eventos acadêmicos que discutem as mudanças nas normas. A responsabilidade de acompanhar as alterações nas normas é contínua e deve ser uma prioridade para qualquer pesquisador. Estar consciente das atualizações fortalece a qualidade do trabalho acadêmico, contribui para a transparência da pesquisa e preserva a confiança da comunidade acadêmica nas práticas adotadas. Assim, manter-se atualizado é uma prática indispensável para a excelência acadêmica. Considerações finais. Ao concluir o capítulo, as considerações finais buscam reforçar a importância de seguir as normas de citação e referência para garantir a qualidade e a credibilidade dos trabalhos acadêmicos. Essas normas não são meras exigências formais, mas sim um reflexo do compromisso com a integridade intelectual evidenciado pela precisão do tratamento das fontes utilizadas na pesquisa. A revisão dos principais tópicos abordados ao longo do capítulo serve como um lembrete para os leitores sobre os fundamentos da citação de livros, periódicos, legislação, jurisprudência e materiais especiais, com ênfase na aplicação prática dessas diretrizes. Ao apresentar exemplos práticos, o capítulo visa capacitar os pesquisadores a aplicar as normas de maneira eficaz em suas próprias pesquisas. As considerações finais também incentivam a consulta contínua às normas, enfatizando que essa prática não é apenas uma medida de conformidade, mas um investimento na excelência acadêmica. Ao se comprometerem com a atualização constante, os pesquisadores asseguram a qualidade e a credibilidade de seus trabalhos, contribuindo para o avanço do conhecimento acadêmico e para o fortalecimento de sua integridade intelectual. Ao concluir este capítulo, é importante refletirmos sobre o valor de seguir as normas de citação e referência em nossos trabalhos acadêmicos. Essas normas não são meros detalhes técnicos, mas sim práticas que garantem a credibilidade e o respeito às ideias dos outros e a integridade intelectual do pesquisador. Como vimos, desde as citações diretas e indiretas até as referências de materiais especiais, cada etapa da citação é uma forma de garantir que nossas fontes sejam corretamente reconhecidas, evitando o plágio e assegurando que nosso trabalho seja uma contribuição honesta e respeitosa para o caminho do conhecimento. Agora, como pesquisadores e estudiosos, devemos aplicar esses conceitos em nossa própria prática acadêmica. A correta citação e referência não só fortalece a qualidade do nosso trabalho, mas também promove um ambiente acadêmico ético no qual a troca de ideias ocorre de forma justa e transparente. Como você já aprendeu neste capítulo, a atualização constante e o cuidado com os detalhes são essenciais para a qualidade de seu trabalho. Este é um passo vital para a construção de um conhecimento sólido e para a preservação da
confiança na pesquisa acadêmica. Que você esteja pronto para seguir essas diretrizes, respeitando as fontes e criando um trabalho que se destaque pela sua integridade e clareza. Oremos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, venho diante de Ti com um coração grato, pedindo Tua orientação em todas as áreas de nossas vidas, nossa vida acadêmica. Senhor, sabemos que a busca pelo conhecimento é uma missão dada por Ti e que devemos conduzir nossos estudos com sinceridade, ética e respeito pelas palavras e ideias dos outros. Pedimos que nos concedas discernimento para compreender as normas e diretrizes que nos guiarão em nossos trabalhos acadêmicos. Dá-nos sabedoria necessária para aplicar corretamente as normas de citação e referência, para que possamos honrar os autores cujas obras utilizamos em nossas pesquisas e assim manter a integridade intelectual em tudo o que fazemos. Ajuda-nos a evitar tentação do plágio e a agir com humildade e honestidade em nossa jornada de aprendizado. Senhor, que nossas pesquisas e trabalhos acadêmicos não sejam apenas para a nossa glória, mas para o Teu nome ser glorificado. Que nossos esforços que nosso esforço pelo conhecimento seja uma fonte de serviço ao próximo e da edificação da comunidade acadêmica. Que cada palavra escrita, cada citação feita seja um reflexo da nossa devoção a Ti e ao compromisso com a verdade. Agradecemos por nos guiares e pedimos Tua bênção em nossa caminhada acadêmica para que possamos sempre agir com responsabilidade, transparência e respeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.